Era uma vez um rei que gostava muito de se vestir de súdito. E ele saía pelo povoado para poder conversar com as pessoas, com seus súditos, saber o que viviam, compreender ali tudo que se passava. Certa vez, ele adentrou uma área muito pobre do povoado, mas muito mesmo. E o rei ouviu ao longe assim uma música. E diante daquele tamanha pobreza, ele pensou, deve ser um lamento, um choro, e foi se aproximando e descobriu que não, que era uma música alegre. Ele olhou na janela do casebre, pediu licença, e o rapaz que estava ali virou e falou, entre, um estranho é sempre um presente, é uma bênção. E ele então se aproximou, perguntou, disse que prestou atenção na cantiga alegre e tal, perguntou o que ele fazia. E ele falou assim, eu sou sapateiro. E o rei perguntou se eu tenho uma loja. Ele falou, não tenho condições de ter uma loja. Mas eu pego a minha mala de ferramentas, vou para a beira da estrada e na medida que as pessoas passam e precisam de algum conserto, eu faço um conserto ali. E ganho o suficiente para aquele dia. O rei achou muito esquisito isso e falou, não, mas para um dia só? Como assim? Ele é o suficiente, um dia de cada vez. E usou uma frase que fez o rei ficar pensando. Disse, abençoado o dia a dia eterno. O rei ficou pensando e falou, eu vou colocar ele à prova, porque não é possível. E determinou lá, pois, para todo mundo, que todo sapateiro que tivesse na beira da estrada ia ser obrigado a pagar 50 peças de ouro. À noite, o rei foi lá, se vestiu de súdito, apareceu na porta do sapateiro e foi logo perguntando, puxa, eu fiquei sabendo que foi imposto aí pelo rei e aí, como é que você tá? E então o sapateiro foi logo dizendo, eu fiquei realmente chateado logo que soube, mas eu pensei, eu tenho o direito de me sustentar. E percebi que estava passando um grupo, perguntei para onde iam e o que estavam fazendo, e eles estavam indo para o meio da floresta. Estavam indo pegar galhos, feixes de madeira para vender. Achei aquilo muito interessante, fui junto e recolhi muitos gravetos e então consegui me manter por mais um dia. O rei falou, mas como assim mais um dia? E o sapateiro disse novamente, abençoado o eterno dia a dia. Então, o rei pensou e colocou o seguinte, outra determinação. Que quem tivesse recolhendo gravetos na floresta, que ia ser obrigado a cumprir, a servir o rei na guarda real. Então, não ia ter jeito. E ia ficar sem salário por 40 dias. Pois bem, naquela mesma noite da proclamação, o rei foi lá, ávido, né? Falou, agora eu convenço esse sapateiro que ele não tá agindo de acordo. E o sapateiro falou, pois é, aconteceu isso. Mas, quando eu cheguei para cumprir a guarda real, ficar lá o dia inteiro de prontidão, me deram uma espada e uma bainha. E eu, então, pensei o seguinte, eu vou vender o metal. Fui até o serralheiro, vendi o metal. No punho da espada eu coloquei madeira, guardei na bainha e ninguém ia saber. E ficou muito preocupado com isso. E eu esqueci de contar, né? Cada dia o sapateiro cantava cantigas mais alegres. Mas enfim, o rei falou, não é possível. Então no dia seguinte, pegou, escolheu lá o sapateiro que estava na guarda real, mandou vir aos seus cuidados, ficou disfarçado lá, o sapateiro não o reconheceu como rei. E ele disse, aqui tem um criminoso muito violento e ele deve ser decapitado em praça pública. Sim, vamos retirar a cabeça dele na praça pública e você
da guarda real é que deve fazer isso com sua espada. Nossa, o sapateiro pediu, pelo amor de Deus, eu não sou uma pessoa violenta, eu sou um homem da paz, eu sou incapaz de fazer uma coisa dessa, não, por favor. Essa é a determinação do rei e assim será. Então o sapateiro foi transpirando, foi tremendo, foi angustiado para o meio da praça pública e lá teria que desempenhar a função que foi determinada. Mas ele naquela hora, aquela multidão em volta, ele olhou para o céu e disse assim, que se aquele homem fosse culpado daquilo que estavam acusando, que a sua espada seria de metal e cumpriria o que deveria. Mas se aquele homem tivesse qualquer inocência, que fosse dada a chance de que aquela espada que ele tirasse da bainha fosse de madeira. E claro, a espada era de madeira. E todo mundo se ajoelhou e considerou aquilo uma bênção, um aprendizado para todo o grupo ali. E o rei, de longe, via tudo isso. A multidão, o sapateiro, ali o prisioneiro. O rei, então, chegou bem perto do sapateiro e disse, eu sou o rei e também sou aquela pessoa que visitou sua casa diariamente. E venho aqui, humildemente, pedir para que você se torne o meu conselheiro, porque eu quero aprender a viver um dia de cada vez. Com as cantigas de alegria. Essa história é uma adaptação de Andréia a uma história que está dentro de um livro do Newton Bonder, é um rabino. O livro é A Cabala e a Arte de Preservação da Alegria. Eu queria primeiro agradecer a todas as pessoas que ficaram preocupadas e que ouvem as histórias de domingo e sentiram falta. Isso me deu um cuidado muito especial, me senti numa família grande, que as pessoas sentem falta uma das outras e se preocupam e têm o cuidado de perguntar. Então, abençoados esses ouvidos sagrados, essas pessoas, poema, que tiveram toda essa preocupação. Mas foi proposital, eu queria sair da nossa rotina para que a gente pudesse olhar de perto, perceber aquilo que nos faz falta, aquilo que não faz, perceber aquilo que a gente está botando a nossa atenção ou não. E sim, ao acaso veio essa história na minha leitura e eu não podia deixar de ler. Mas o mais interessante é que eu gostaria, e vou me permitir isso, ler alguns trechos, porque em seguida da história tem N reflexões. E teríamos que ficar aqui um dia e seria pouco para tudo aquilo, as nuances da metáfora que tem, das linhas e entrelinhas que eu falo sempre. Mas algumas coisas me chamaram a atenção, então eu vou pedir licença de ler pequenos trechos do livro. Um deles fala do personagem do rei, que fala que ele estava enclausurado em seu trono. Por isso que ele se disfarça de súdito para usufruir de liberdade. Achei isso belíssimo. Depois, coloca-se que o rei passa a travar uma batalha com o sapateiro. O rei somente. O sapateiro vivia na alegria dele do dia a dia. Porque ele quer provar de alguma forma para o sapateiro que o seu sistema é o correto. E ele quer convencer que o sapateiro, que a sabedoria dele e a falta de controle da vida tá errado. Mas ele começa a perceber outras coisas, que aconteça o que acontecer, ele está alegre. E não é uma alegria desmedida e uma alegria não pensada, que acontece o que acontecer, eu vou ficar alegre. Não, mas ele busca uma solução diante da derrota do dia, vamos dizer assim. E essa alegria que ela é conquistada, que ela é pensada, não é uma coisa que você... esse dia a dia não é uma apologia à pobreza ou à passividade. Até porque o personagem do sapateiro é extremamente empreendedor e criativo.
além de laborioso. Dia a dia é uma referência temporal que alude a recomeço. E aí ele fala o nome do rabino que contava essa história e que fala que é desse nada que surge esse tudo. E ele então continua dizendo, tudo que se renova precisa de um nada. E depois, mais adiante, ele coloca, não há gosto em algo que se repete e entorpece a experiência. Conhecemos isso em todos os aspectos da vida, na rotina, no trabalho, nas relações e até mesmo no lugar literal do gosto. A fruta da estação nos encanta não apenas por sua frutose, mas por trazer consigo o inédito, o extraordinário e o não frequente. O gosto depende do dia a dia. E eu destaquei mais uma série de outras coisas que vai sempre nos remeter e a pedir para esse começar de novo. Levantar do trono é o que dá gosto e faz gostar. Para reequilibrar a alegria, temos que demarcar nadas em nossas vidas. Os nadas abrem novos presentes, com o frescor de algo virgem, de algo a desbravar, de algo a conquistar. Dia a dia traz uma brisa, um viço e uma leveza à existência que revelam a nuance física da alegria. De novo eu vou reforçar as preocupações e dizer que estou bem e que quero renovar dia a dia. E claro que conto com essa família gigante para que possamos renovar juntos tudo que a gente vive com alegria. Quero também dizer que essa rotina que nos conforta e dá segurança, ela merece as criatividades, as oportunidades e o novo olhar, para que a gente possa fazer, renascer, rever, adaptar, acreditar e abençoar o eterno dia a dia. E claro, eu sempre faço um convite e hoje que você possa ser o estranho enviado pelo universo para ser o presente de alguém. Assim como vocês todos são os meus presentes, quando ouvem, quando comentam, quando distribuem as minhas histórias. Até mais.